Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinho, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Unicep. No programa de hoje nós vamos falar dos projetos de esporte da nossa OAB de Ribeirão Preto e região, e para isso nós estamos aqui com o Dr. Rogério Mamed e com o Dr. Eliezer Marins. Doutores, obrigado pela presença. Obrigado também. Eliezer, a questão de esportes ali na OAB, ela começou com o OAB Runners, né? Foi isso? Começou com o OAB Runners e desde já quero deixar registrado aqui um agradecimento à doutora Renata de Carlos Pereira, que ela foi a precursora. O que é o Runners? Explica pra gente. O Runners é um encontro de amigos, certo? O qual se disponibiliza uma estrutura, a OAB disponibiliza uma estrutura. Daí, desde já, o meu agradecimento ao Dr. Domingos, o nosso presidente, porque não só todo investimento que foi feito na Casa da Advocacia, mas também aos seus arredores, a estrutura dada ao Runners, todo o suporte para que a classe não esteja inserida tão somente em questões burocráticas, que tenha um escape, né, uma higiene mental, que tenha algo a mais para fazer. Então, desde já, quero deixar registrado aqui o agradecimento. Eles se reúnem para andar e correr? Como é que é? Se reúnem para andar e correr, são percursos que hoje são feitos em 5 e 10 quilômetros, certo? Tanto feito tendo sempre como estrutura a casa da advocacia. Então, o ponto de encontro é ali. O ponto de encontro é ali. Então, às vezes, sai dali caminhando, correndo, como também da Praça da Bicicleta, que tem sido usada, mas com toda a estrutura da OAB e da Série A3, que dá todo esse suporte. O que esse pessoal da Série A3, aquecimento, o que é? Dá todo o suporte. Como não se trata de atletas profissionais, então necessita, tem todo um cuidado com a relação com o corpo, a parte do limite do ser humano, porque muitos começaram há um ano e pouco atrás, né? Hoje já estão muito, assim, avançados na questão, inclusive alguns, como o Dr. Rogério Mamed, vai disputar São Silvestre com a OAB Runners. Então, ela dá esse suporte para que não aconteça nenhum incidente físico, para que não aconteça nenhum incidente. Muitas vezes a gente quer extrapolar os nossos limites, só que nós, na sua maioria, somos autônomos, então temos que ter esse cuidado. A Série A3 dá todo esse apoio. E quais são os dias que está tendo o OAB Runners? Toda segunda-feira e toda quarta-feira. Horário? Horário das 19 horas. É só chegar? Só chegar e participar. Rogério, o OAB Runners vai ter uma equipe na São Silvestre? O OAB Runners já tem uma equipe montada em parceria conforme o colega disse, com a Série 3 Assessoria. Eles estão oferecendo transporte, hospedagem. Então a OAB vai estar bem representada na São Silvestre, na 90ª São Silvestre, com certeza. Bom, você é da Secretaria de Esportes, ali da Comissão da Jovem Advocacia, que é uma comissão que tem muito ativa, né, tem trabalhado. Conta pra gente como surgiu esse projeto OAB Soccer. Foi interessante, porque foi um projeto que não foi planejado, vamos dizer assim, de início. E logo depois de uma reunião que teve do pessoal, foi a primeira reunião da Comissão da Jovem Advocacia, e o pessoal se uniu, acho que com o intuito de aumentar os laços de afinidade, amizade. Falou, vamos marcar um jogo de futebol, a OAB disponibilizava uma estrutura, que era o campinho e a quadra. E foi muito interessante, a gente pediu o apoio das coordenadoras da comissão e de pronto disponibilizaram e deram todo o apoio que a gente necessitava. Que, diga-se de passagem, que não foi muita coisa, então o apoio foi dado. Desde então, vem sendo um sucesso total, né? Então, foi uma reunião de amigos com a intenção de estreitar os laços de afinidade e que, na minha opinião, deu muito certo. E aí você entrou, né, Eliezer, no soccer, né? Entrei, tem alguns meses, acho que 6, 7 meses. O Dr. Rogério estava nesse projeto e eu fui para jogar. Já tinha algum tempo que eu não praticava nenhum esporte. Eu fui para brincar, na verdade, porque lá é algo que nos possibilita isso. Por não ser um torneio, por não ser algo mais sério, possibilita brincar ali entre os amigos, distrair. Lá a gente fez vários amigos, conheceu vários advogados, pessoas que estão aí tendo as mesmas lutas que a gente e que chega
na OAB Soccer, todo sábado às 8h30, e se distraem. Nessa questão, quero deixar registrado aqui também, né, que o Dr. Mamed foi o precursor da ideia do horário, sim, que muitos duvidaram, sim, que os advogados iriam da balada e para lá cedo, em pleno sábado. Também ao Dr. Nicola Lettieri, foi uma pessoa sempre presente, mesmo antes de existir o nome OAB Soccer. Então sempre esteve lá, batalhando para que o advogado... Sempre teve horário lá, né? Sempre teve um horário. E ele foi um dos precursores também nessa questão. Então, vamos deixar aqui o registrado agradecimento a ele, registrado agradecimento ao Dr. Antônio, porque hoje é uma equipe que está por trás da OAB Soccer, né? Uma pessoa só. Mamed, quem é o goleiro que virou lenda lá, pegou 2 pênaltis? É verdade essa história? Bom, antes de responder essa pergunta, eu não posso deixar de registrar que as palavras do Dr. Eliezer, elas são as minhas também, né? Sem esses colegas aí. Agora, o OAB Soccer, ele já atingiu uma certa maturidade que permite a gente, assim, dizer que já existem lendas, né, nesse jogo de futebol. Dentre essas lendas, uma delas é conhecida como Dudu Pedalado, ou Dudu Mão de Honra, que é esse que nos entrevista. Mão de alface, né? Esse ele teve os momentos dele, né, mas podemos dizer que ele virou lenda. Eu tenho gostado muito de participar, a gente está lá junto, né, e assim, às vezes a gente ouve algumas críticas, mas eu acho isso que você falou, quer dizer, por exemplo, nós nos conhecemos, nos aproximamos mais, sim, por causa do soccer, né? A mesma coisa com o Mamed, quer dizer, isso que você falou, é um projeto de não olhar só para questões, não que a gestão não esteja olhando, muito pelo contrário, né? Mas essa questão, né, Eliezer? Na verdade, não existe, eu acredito que em toda administração possa haver erros, mas na minha opinião, erros existem por causa de seres humanos, nós somos seres humanos. Mas a gestão ela tem acertado infinitamente mais e não deixado de fazer as questões burocráticas. Porque se você se eu largo o meu escritório, um exemplo, se eu largo o meu escritório e vou ao shopping, certo? Eu estou deixando em detrimento de algo que seria um lazer. A OAB, a 12ª sessão, ela não está deixando de fazer o seu dever, está atuante. São palestras, ontem mesmo eu estive lá, eu faço parte da Comissão de Direito Tributário, então ontem mesmo eu estive lá em uma reunião, vai ter mais uma palestra, a primeira palestra da comissão foi um sucesso, então eu enxergo dessa forma, se o principal, que é o fundamento, ele está lançado, você pode sobre ele edificar outras questões, que também, numa época de ansiedade, de depressão e outras coisas mais, não deixa de ser importante. Rogério, fala pra gente, o que foi a Copa Integração, a Copa em homenagem ao Dr. Pacanella, né, a Copa Integração? Muito bacana essa lembrança, né? Essa foi uma ideia também que surgiu da Comissão de Esportes, da OAB, em homenagear o Dr. Pacanella, tendo em vista, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas os serviços prestados ao esporte da OAB, porque claro, durante muitos anos ele foi assim, assíduo naquela quadra da OAB, então, numa forma de homenageá-lo e também integrar a jovem advocacia e a advocacia mais velha, se é que eu posso usar esse termo, né, mais experiente, e, na minha opinião, cumpriu o seu propósito, que era justamente isso. Não só homenageá-lo, como também proporcionar aos jovens advogados uma integração com as pessoas mais experientes. Como é que funcionou a Copa? Foram quantos times? A Copa foi organizada com 8 times. Cada time representava uma seleção, né? A gente deu preferência às seleções de expressão, né? no cenário mundial, e os jogos eles aconteciam todas as terças e quintas-feiras. Então foi muito bacana. Vale ressaltar também, ou melhor, vale frisar que mais do que as pessoas que estavam lá participando desse campeonato, esse evento ele teve assim o propósito. Ele conseguiu reunir para junto da advocacia pessoas que foram para assistir também, para bater um papo, para se encontrar os jogos tiveram público, com novos e velhos amigos, né? Então foi muito interessante, foi bem bacana. O Eliezer, e precisou ser feita uma reforma na estrutura ali? Como é que... Sim, quando começamos a organização do campeonato, da Copa em si, informamos a diretoria que seria necessário fazer uma reforma na quadra. Assim como refletores tiveram que ser comprados, a quadra toda teve que ser pintada,
em si, a própria infraestrutura do teto teve que ser refeita, a questão do banheiro teve também que ter alguns ajustes. Nesse interim também eu queria destacar a questão do OAB Soccer, porque o OAB Soccer em si ele acontece no campo. Na grama, né? Na grama, desculpa. Ele acontece ali no campo. Então a quadra ele é um espaço coberto, que algumas vezes no inverno a gente acaba utilizando, se valendo da quadra, mas a OAB Soccer ele acontece no campo. Esse campo também ele precisou de uma certa reforma, não só o campo como seus entornos. Na verdade teve obra em toda a Casa da Advocacia. Eu quero reiterar mais uma vez aqui o agradecimento ao presidente por essa questão, por observar essa questão. Porque normalmente o advogado ele não é um administrador, né? Ele está militando, ele está buscando seus direitos. E como presidente ele poderia ver as partes burocráticas em si, da parte administrativa, política. Não, mas ele conseguiu reformar o entorno da Casa da Advocacia sem esquecer do campo. Sim. Que é algo muito importante também. Esquecer do campo, dos arredores, da pintura em si. Consertou todo o encanamento da casa. Também, são cuidados com a própria sede. Porque com a economia que foi feita na questão da água, nós podemos se valer um pouco da irrigação. Por conta da seca, a gente se limitou um pouco ao gasto da água em si, por questões lógicas. Mas, devido a essa economia, a gente conseguiu se valer também. Registrando mais um agradecimento aqui ao senhor Márcio, ao senhor Antônio, que tem todo o cuidado de ir lá. Queria agradecer desde já ao senhor Márcio e ao Antônio, que tem todo o cuidado de molhar o gramado, demarcar toda semana para que a gente possa se valer. O senhor Márcio e o Antônio são os parceiros de todas as comissões. Todas. A Comissão da Verdade é a mesma coisa. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Ô, doutor Eliezer, o símbolo da camisa do OAB Soccer, ele é o símbolo do Bahia, né? Que é o melhor time da Bahia, depois do Galícia e do Fluminense em Feira de Santana. Estou brincando com você, porque eu sei que você que patrocinou, né? Vamos aproveitar esse gancho, vamos falar um pouco de incentivo ao esporte, né? Legal. Como todo advogado tem direito a uma contestação, a réplica, queria deixar registrado que o Bahia é o melhor time do Norte e Nordeste, tá? Bicampeão brasileiro. E o legal é que os colegas... Qual foi a minha dificuldade? Como no estado de São Paulo tem muitos times, então você tem o Palmeiras, que representa a cor verde, você tem o Santos e o Corinthians, que são alvinegros. Aqui em Ribeirão Preto você tem o Botafogo, você tem o Comercial. Então, na primeira vez que a gente tem que fazer a compra de coletes, eu tomei o cuidado. Então, eu comprei 2 coletes que não tinham nenhum tipo de identificação com nenhum time do estado de São Paulo. Porque os colegas vão lá e deixam de vestir um determinado colete porque está com a cor preta, está com a cor verde. Isso acontece. Aí eu busquei a questão do meu time, que é um time que não é do estado, e as cores são as cores da OAB, azul, vermelho e branco. Você tem contato com o pessoal do marketing? Tenho contato com o pessoal do marketing lá, comuniquei o pessoal achou legal a homenagem, não foi nada cobrado, não teve nenhum tipo de... Simplesmente nós fizemos o patrocínio e... disponibilizar uma homenagem também, disponibilizamos para os colegas que gostaram muito. Inclusive, o senhor teve a camisa número 1 com o seu nome gravado. Muito obrigado. Tá certo. Mas essa questão do incentivo, então, ao esporte. Certo. Sobre a questão do incentivo ao esporte, a empresa que é optante pelo lucro real pode se valer da Lei 11.438/2006. Para quê? Não tem muita burocracia para o empresário disponibilizar um valor para uma pessoa, um exemplo, da OAB Runners. A pessoa vai disputar, eu vejo que os colegas sempre estão disputando determinadas competições, certo, doutor? Em algumas cidades. Para isso, o atleta profissional, ou amador, me perdoe, o atleta amador ele tem que disponibilizar o quê? Dinheiro para viagem, salvo engano, dinheiro para inscrição, muitas vezes hospedagem, deslocamento.
e são atletas amadores, ou seja, eles não ganham dinheiro com essa questão. Essa lei, ela possibilita que o empresário optante pelo lucro real, ou até mesmo uma pessoa física que tenha bons rendimentos, patrocinar. Então, ela traz no seu artigo 1º essa legalidade. Ela diz no seu bojo que pode ser disponibilizado um valor para esses incentivos, patrocínio, certo? Então, é algo que não tem o que se discutir. Então, o empresário não vai dispor de altos valores, porque os atletas amadores não se valem de altos valores, né? Então, geralmente procuram transportes ou hospedagem de menores valores, porém, que de repente eles participam de algumas corridas durante o ano, somado esses valores, dá um valor significante para a pessoa que vai competir. E quais os benefícios que o empresário tem? Os benefícios seriam a dedução do que ele investiu, certo? Para isso, a lei ela fala da prática desportiva. No nosso português, a palavra esporte ou desporto são sinônimos. Agora, juridicamente falando, a palavra desportiva, geralmente nas leis, elas são utilizadas para o atleta amador. Que não inclui, entendi. Que não inclui o profissional. Não inclui o profissional. Não é certo mas geralmente a palavra desportiva é utilizada para essa questão quando o atleta é amador. Inclusive, essa lei ela veda esta mesma empresa que patrocina o amador de patrocinar o profissional e fazer essas deduções. Essa lei possibilita, eu queria deixar registrado aqui para os colegas que não são da área tributária, que possam buscar em alguns clientes, em alguns amigos que têm uma empresa optante pelo lucro real, que o empresário não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Porque normalmente quando a gente fala em patrocínio, incentivo ao esporte, a gente pensa mesmo num time de futebol, de vôlei, né? Sim, então você está trazendo para a gente que qualquer atividade esportiva de caráter amador, você tem esse benefício. Certo. Pode ter esse benefício, essa lei traz isso claramente, a lei ela é autoexplicativa, então por isso que eu queria deixar registrado o número da lei, para que o colega possa buscar e mostrar para o empresário, mostrar para o contador que pode ser feita essa dedução sem problema algum. Inclusive as pessoas físicas que têm rendimentos acima do isento, certo? Também pode se valer dessa questão, que não é nada complicado, é algo bem objetivo, certo? E é uma informação, porque eu tenho visto que a semelhança do OAB Runners, os colegas têm praticado muito essa questão do esporte em si nas ruas, certo? Então, nada mais justo, já que o governo ele falha muito nessa questão de incentivo, o empresário tirar algo que na verdade, que seria que o governo mesmo permitiu que ele tirasse, mas que não vai trazer nenhum prejuízo para o Estado, nem muito menos nenhum prejuízo ao empresário. E quem quiser ir buscar esse incentivo com base nessa lei, o que tem que acontecer? Dá uma dica para você que está assistindo a Lei 11.638/2006. Ele traz no seu artigo 3º e seu artigo 6º as regras que têm que ser seguidas. Então, o patrocinador ele pode valer de erário, ok? Não tem problema algum, tem que ser depositado na pessoa que vai se valer desse patrocínio. O artigo 6º traz a premissa que, seguindo essa questão do incentivo, tem que levar a bandeira do Brasil, certo? E tem uns padrões que depois se pode verificar, os padrões sobre a questão da bandeira do Brasil, que tem que ser respeitada em todos os seus regulamentos. Mas essas duas dicas, o artigo 3º, que fala de patrocínio, eu estou buscando o artigo menos complexo para que o colega possa buscar e para que o empresário possa entender que não tem problema algum. Inclusive pessoas físicas que têm rendimento acima do isento. Pode se valer também. Muito bom. Ok, obrigado. Mamed, nós gostamos muito de futebol, né? Praticamos, torcemos, e a gente estava conversando um pouco fora do ar, né? Antes do programa começar. Como é que você está vendo essas manifestações de racismo reiteradas no nosso futebol? É lamentável, né? É o lado feio do esporte que vem se apresentando. Infelizmente, nós temos conhecimento que isso é uma prática que se dá em todos os setores.
mas vem tomando uma proporção muito grande devido ao poder da mídia e o poder do esporte de mobilizar pessoas e multidões. Por sorte, a nossa legislação ela tem o seu caráter repressivo e vale esclarecer, né, que tecnicamente, na minha opinião, não se enquadra como crime de racismo, né? Na minha opinião, trata-se de uma injúria racial, né? Uma injúria racial. Tendo em vista que foi direcionado para uma pessoa. E tem muita gente indignada porque, vamos pegar um exemplo prático, né? Porque o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil. O que você acha? Eu acho assim, foi colocado em prática o que é previsto em lei. Então não foi... O que o Código Desportivo prevê? O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele prevê, dentre algumas penalidades, que o clube seja responsável pelos atos de sua torcida. Certo. Nesse caso, a sanção poderia ser desde perda de pontos, pagamento de multa, ou até a desclassificação do campeonato ou da competição. Como nesse campeonato em específico, naquela parte do campeonato, não haveria possibilidade de perda de pontos, foi aplicada a pena de desclassificação e a aplicação de multa. Só que essa pena foi extensiva também, inclusive a arbitragem. Os árbitros foram suspensos, os árbitros foram multados, né, por não terem constado na súmula a reclamação feita pelos jogadores. Constou depois através de um adendo, né, mas que não foi aceito pela Confederação, pela CBF. Então, assim, na minha opinião, foi justo. Que sirva de exemplo, que sirva de lição. Vale registrar ainda, né, doutor, que no nosso futebol aos sábados não existe preconceito nenhum, só integração. Ainda mais porque a nossa comissão antidiscriminação é muito atuante, né? Então, e fica o registro para todo mundo. Ô, Eliade, você que é nordestino, né? O nordestino também sofre preconceito aqui no Sul, não vamos tapar o sol com a peneira, né? Como é que você viu essa questão aí do Grêmio, essa questão de racismo? A punição foi justa. Eu só acho que a revolta dos gremistas em si é que ela tenha sido a primeira. Então, é a primeira vez que acontece isso no Brasil. Quanto à questão da discriminação, eu sou a favor de não ligar a semelhança do nosso honroso advogado Rui Barbosa. Ele simplesmente tratou o preconceito e a discriminação de uma forma extremamente honrosa, mostrando quem que ele era ou o que ele era superior. Então, todos os seres humanos são iguais perante a lei, independente de cor, credo. Eu acho uma bobagem, em pleno século XXI, a gente está tratando desse assunto ainda. É um absurdo, mas não só no Brasil. Na Europa, teve o caso do Daniel Alves. Ele foi muito inteligente, pegou a banana, eu seria mais daqueles, tá? Pegaria a banana e comeria, não estava nem aí pela questão. Até porque menor se demonstrou ela. Mas eu acho que a punição ela vai servir de exemplo. Justa, nós sim. Precisamos criar uma consciência de repúdio a esse sim, tipo repúdio, de manifestação, né? Concordo. Bom, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria então que vocês convidassem o pessoal a participar do Runners, do soccer, como é que é? Eu aproveito a oportunidade também para convidar todos os advogados, estagiários, amigos e familiares para comparecer na Casa da Advocacia, toda quarta-feira a partir das 19 horas, para corrida de 5 km e caminhada, e também às segundas-feiras na Praça da Bicicleta a partir das 19 horas também. Fica o convite. Aproveitando o gancho, deixar registrado mais uma vez um agradecimento aos colegas que já têm comparecido. Daqui a pouco a OAB Soccer vai completar 1 ano também. Então, queria deixar reiterado o convite para que os colegas compareçam na Casa da Advocacia todo sábado às 8h30. Pode ir, você pode ser perna de pau, pode ser craque, não tem problema algum, não tem nenhum tipo de preconceito, ok? Pode ir, você está convidado, não só o advogado, como estagiário ou familiar do advogado e estagiário. Rogério, obrigado. Obrigado. Muita corrida e muita canelada para todos nós aí, né? Beleza, obrigado. Esperamos você de volta no OAB Soccer. Obrigado. Ok, mas o Dudu mão de onça, não de alface, ok? Esse foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, que teve o apoio do Centro Universitário Estácio Uniceb. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.